O mundo da tecnologia tá maluco com os acontecimentos dos últimos dias. A OpenAI, empresa que criou o ChatGPT, demitiu um dos seus fundadores, mas está correndo o risco de perder quase todos os funcionários junto com ele. No meio disso tudo, tem a Microsoft tentando ficar com tudo. O resultado dessa treta pode afetar o rumo do desenvolvimento das inteligências artificiais. Nessa carta à diretoria, os funcionários afirmam também que a Microsoft tem vagas para todos eles. No dia 17 de novembro, uma sexta-feira, a OpenAI demitiu Sam Altman, o CEO e um dos fundadores da empresa. A justificativa para a demissão foi meio vaga. O Conselho de Administração da OpenAI disse em um comunicado que a saída do executivo segue um processo de revisão deliberativa, que concluiu que ele não foi consistentemente sincero em suas comunicações com o Conselho, prejudicando sua capacidade de exercer suas responsabilidades. O Conselho informou ainda que não confia mais em sua capacidade de continuar liderando a OpenAI. O próprio Altman também não explicou muito bem a razão. Só tuitou dizendo que amou seu tempo na empresa e deixou um misterioso "terei mais a dizer sobre isso no futuro". A justificativa real pode ter mais a ver com a forma de administrar a empresa do Altman, preocupada mais com o lucro do que com a segurança do que estavam criando. Nos bastidores, ele é acusado de querer acelerar o lançamento de novos produtos sem as devidas precauções de segurança. Segundo alguns engenheiros da empresa, os riscos incluíam até o vazamento do cadastro de usuários. O alerta teria sido dado pelo cientista-chefe da OpenAI, que é o Ilya Sutskever, um dos 4 integrantes do conselho que demitiu o Sam Altman. Pouco depois da demissão do Altman, outro dos fundadores, Greg Brockman, se demitiu em solidariedade ao Altman. Mas não se preocupe com o rico, porque eles não ficaram sem emprego por muito tempo. Vamos falar um pouquinho sobre cinema? Mais especificamente sobre o filme Relações de Classe, que é a minha dica cinematográfica de hoje para vocês. O longa de 1984, filmado em preto e branco, é dirigido pelo cultuado casal de cineastas alemães Daniele Rouillet e Jean-Marie Straub. O roteiro se baseia no livro América, o primeiro e inacabado romance do Franz Kafka. A história é mais ou menos a seguinte: depois de um escândalo, um jovem alemão, Karl Hobmann, é obrigado a fugir do seu país. Ele desembarca nos Estados Unidos, mas ali enfrenta sérias dificuldades para se adaptar. Muitos problemas e obstáculos vão surgindo pelo caminho e eles são sempre marcados por, ora, quem diria, as relações de classe criadas pelo capitalismo. Presta atenção, por exemplo, na cena em que o personagem principal é demitido pela dona do hotel em que trabalha. É cinema inventivo, de alto padrão, encenado mesmo para levantar debate. E onde você pode encontrar esse cinema inventivo de alta qualidade, hein? Na Fílmica. Na Fílmica tem cinema do mundo inteiro, de todos os cantos. Tem cinema autoral, tem cinema independente e tem cinema surpreendente. É cinema que te faz maior e melhor e que você não encontra em outras plataformas. Vamos dar uma olhada nos planos. Eles estão comemorando, como todos nós, a volta do Ministério da Cultura. E para isso, eles lançaram um baita desconto. Olha só, o plano mensal tá saindo R$19,90 e o anual tá só R$60. Gente, pela quantidade, pela variedade, pela qualidade do cinema que tem lá, tá barato pra caramba. Sério mesmo. Filmica.com.br. Entra lá, assina e já aproveita para dar uma olhada na curadoria especial que a gente montou para vocês. A gente aqui no Meteoro tá muito feliz de estar crescendo e conseguindo arrumar o nosso estúdio do jeitinho que a gente queria. Isso só é possível porque a gente tem apoio de empresas como a Filmica. Além disso, a Filmica nos dá a chance de falar de um tema que é do nosso coração, o cinema. Muito obrigada, Filmica, e muito obrigada também por salvar o Meteoro da extinção. Então,
Então, a demissão do Altman aconteceu numa sexta-feira. Na segunda-feira, dia 20 de novembro, o Sam e o Greg já estavam com a vaguinha garantida na liderança de um grupo de pesquisa em inteligência artificial na Microsoft. Sam e Greg Brockman, ambos cofundadores da OpenAI, se unirão à Microsoft para liderar uma nova equipe de pesquisas avançadas de inteligência artificial, afirmou o CEO do grupo, Satya Nadella. Esse movimento é um pouco estranho, sabe por quê? Porque a Microsoft é a maior investidora da OpenAI. A Microsoft investiu bilhões de dólares na OpenAI e integrou a tecnologia da empresa em suas ofertas, incluindo o mecanismo de busca. O CEO da Microsoft, Satya Nadella, chegou a dizer que pouco importa se o Altman está na Microsoft ou na OpenAI. Ele vai trabalhar com ele de qualquer jeito. Yeah, as I said, we really want to partner with OpenAI and we want to partner with Sam. And so irrespective of where Sam is, he's working with Microsoft. And that is the case on Friday and that's the case today. And I absolutely believe that that'll be the case tomorrow. Eu achei que foi meio assim, a gente manda em tudo. Dane-se. Mas o Nadella também demonstrou algum incômodo com a situação toda, dizendo que esperam mudanças na administração da OpenAI. Yeah, I mean, I think we definitely will want some governance changes so that, surprises are bad and we just want to make sure that things are done in a way that will allow us to continue to partner well. De novo, senti aí um certo tom de se comportem. Mas se isso tudo já estava uma bagunça, agora vai piorar. Diante de toda essa situação, funcionários da OpenAI escreveram uma carta à diretoria ameaçando se demitir. O que é pior, cada vez que se falava na carta, um número maior de funcionários tinha assinado, até que quase todo mundo na empresa já tinha assinado a tal carta. E não, isso não é um exagero, é quase todo mundo mesmo. Só que hoje, 700 dos 770 funcionários da OpenAI assinaram uma carta pedindo a volta do Sam Altman à presidência, dizendo que eles vão deixar a empresa se o CEO não voltar. Eu me pergunto se os 70 que não assinaram estavam dormindo. E sabe o que é pior? A Microsoft diz que contrata todo mundo. Vai passar o rodo. Nessa carta à diretoria, os funcionários afirmam também que a Microsoft tem vagas para todos eles e que contrataria todo o grupo caso eles decidam deixar a companhia e seguir Sam Altman. O novo CEO da OpenAI até prometeu realizar uma investigação para tentar acalmar a situação. E quem chegou na OpenAI para assumir o lugar do Altman é o Emmett Shear, cofundador do site de streaming Twitch. E para tentar acalmar os ânimos dos funcionários, o Shear já chegou falando que vai contratar um investigador independente para apurar as circunstâncias da demissão do Altman. Além disso, ele falou que vai reformar a equipe de gestão da OpenAI nos próximos 30 dias. Até agora não funcionou não. Essa situação está mudando muito rapidamente, de forma que é difícil tirar uma conclusão nesse momento. Mas o Mateusz Popst conseguiu apontar uma implicação prática disso tudo. Olha só, olha lá. E o que muda em termos de negócios? Na prática, o que aconteceu foi que a Microsoft comprou a OpenAI sem ter que pagar $1 por isso. Agora, você acha que tá confuso? Tá complicado? Espera que piora. A última reviravolta veio na manhã do dia 22 de novembro, quando a OpenAI anunciou que o Altman ia voltar ao posto de CEO da empresa. Quer dizer, me tirou do cargo de CEO, me deixando apenas como CEO? E olha, no meio dessa confusão toda, sinceramente, talvez se trocar logo os CEOs por inteligência artificial, dê na mesma. O último a sair, não desliga o computador não, tá? É golpe. Álvaro passando aqui para agradecer rapidinho a sua audiência e também o patrocínio da Fílmica. Eu sei que esse negócio de agradecer patrocinador é meio padrão por aí, mas é bem sincero, cara. A Fílmica é uma plataforma de streaming brasileira, nacional, com catálogo
porreta muito legal de filmes, né? Que se meteu num mercado cheio de gigantes. Só por aí você vê que a Filmica é corajosa, né? Quer ver outro indício da coragem da Filmica? Patrocinar o conteúdo crítico do Meteoro. É verdade. Pouquíssimas plataformas teriam coragem para uma coisa dessas. Muito obrigado, Filmica, por estar colando com a gente, né? Eu sigo aqui na montagem do nosso estúdio, que se Deus quiser logo será um estúdio mesmo, digno do nome, né? E agradeço muito você pela audiência e a Filmica por ter chegado em tão boa hora. Obrigado, gente. Beijo. Cadê o botão agora aqui? Tecnologia mais esquisita. Valeu.